Fala pessoal, beleza? Isso aqui é uma aula de continuação. Acabei de gravar uma outra aula para vocês aqui explicando sobre os ciclos de mercado, explicando sobre a importância da análise das nossas médias móveis, tá? Então aqui a gente tem uma média marrom, a nossa média de 200, tá? A gente tem a média azul, a nossa média de 20. Estou aqui hoje é dia 8/4, dia 13h38 agora da tarde. Hoje é o dia que ontem, na verdade, foi um dia que teve um gap de alta muito grande, com o pronunciamento lá de um cessar-fogo na guerra do Irã e Estados Unidos, tá? Então vamos lá. A gente está nesse momento, expliquei na aula anterior, recomendo que vocês assistam, né, sobre o distanciamento das médias, né, quando a 20 se afasta da 200, a gente operar nesses momentos de retorno para as duas médias, a gente tem uma possibilidade de retorno para as duas médias, é o momento mais assertivo, esse é o momento bom. Este momento aqui, eu não sei se ele vai subir ou se ele vai cair. Agora, quando eu pego este momento aqui, ó, que eu estou para fora, tanto da 20 quanto da 200, é o momento mais assertivo. Eu procurar pequenos gatilhos de venda, no caso, por estar acima da média, né? Ou se ele estivesse trabalhando aqui por baixo, seria um gatilho de compra para ele retornar para a média de 200 e retornar para a média de 20. Tá? E o que eu faço para triar esse momento, para poder ver se tem pontos de parada, para me prever para onde esse gráfico vai ir, né? E eu tentar entender para onde os players do mercado estão movimentando, se realmente vai para cima, se realmente vai para baixo, tá? Eu adiciono, gente, nesse gráfico aqui, ó, no caso nosso gráfico está limpo, né? Eu estou sem nenhum outro indicador, coloquei aqui apenas média marrom de 200 e a média azul de 20, tá? Só isso, estou aqui no gráfico de M5, 5 minutos. Então o que eu faço? Eu adiciono na nossa gráfico a VWAP, tá? Eu adiciono a VWAP. E aí, o que eu faço? Eu gosto da VWAP e eu gosto de colocar ela da VWAP semanal e a nossa VWAP mensal. E aí vocês vão ver a mágica acontecer. Vamos ver se foi. Aí, foi. Então, quando você faz isso, gente, olha como agora você tem um direcionamento do mercado. Você tem aqui, ó, a vermelha, ó, a média VWAP diária de ontem, a vermelha diária, de ontem, ó, tá aqui. Aí você tem a média azul, que é a VWAP semanal. Você tem a verde, que é a VWAP mensal. Então veja bem que as duas estão confluindo exatamente com a nossa média de 200. Isso torna um imã muito mais forte para a minha média de 200. Faz com que as minhas operações de venda sejam mais assertivas. Porque mesmo que eu queira subir, o preço subir, ele precisa de liquidez. Ele pode subir daqui? Pode, claro que pode subir daqui se tiver muitos compradores. Mas se os players quiserem liquidez, eles fazem o que? Eles descem, pegam essa liquidez e aí sim eles explodem. Então isso faz com que eu espere um momento como este, ó, o preço trabalhando acima da VWAP do dia, acima da VWAP semanal e acima da VWAP mensal. Para que eu possa, amparado, trabalhando ainda acima da 20 e acima da 200, trabalhar mais assertivamente na venda. Então aqui o que eu espero? Eu espero que o preço fique trabalhando aqui lateral, ele rompa a VWAP, comece a levar o preço para longe da VWAP, talvez até mesmo rompendo esse topo, para que ele possa romper tudo e vir buscar essa liquidez aqui. Tá? Então por que o preço faz isso? Porque aqui, à medida que ele fez esse topo, tem muita posição vendida aqui. Muita gente entrou vendido nesse topo, porque era um gap muito forte de alta. Então muita gente está vendido aqui. Então o preço, ele não quer chegar aqui direto, porque aí toda essa galera aqui vai ganhar grana. Então o preço que é o quê? O preço dá que cai, beleza, dá uma quilherinha para essa galerinha aqui, dá uma quilherinha de grana para essa galera. Essa galera cria muita grana, mas vai ter que se satisfazer com pouca grana. Então o preço vai fazer o quê? Dessa galera aqui. O preço fica aqui, mastigando, mastigando, mastigando. Os que não são pacientes já vão estopar e falar, tá bom, pega o seu lucro e vai embora. Mastigando, mastigando, mastigando. Ele vai pegar a liquidez na VWAP para tentar descer. Se não tem liquidez na VWAP, como o movimento está lateral, como o movimento está lateral sem amplitude, nem poucas pessoas acreditam em manter venda na VWAP. Então não tem liquidez na VWAP, porque o mercado está aqui, ó, lateral, lenga, 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 lenga. A liquidez está aqui, ó. Quem está vendido, está confortável.
Então o preço tende a fazer o quê? O movimento, o famoso Power Breakout, ele rompe essa lateralidade, faz um momento forte de compra, né? Faz um candlezão forte, deixa um dojizão aqui em cima e cai, para poder voltar para trazer o preço para VWAP, tá? Outra coisa que ele pode fazer aqui é ele ficar se arrastando lateral, 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 para que a média VWAP semanal comece a se deslocar para perto do preço. E aí sim ele tem a liquidez que ele precisa, trazendo o preço médio dele para cá, para poder continuar a subida. E aí ele vai subir sem necessariamente tocar na 200. E essa lateralidade também vai acabar trazendo a 200 para perto. Tá? Então esses são os pontos do mercado. Aqui, né, a gente está preso. Ó. Como é que eu vendo aqui para ele descer? Não sei se ele vende. Eu preciso que ele suba para ele poder vender. E é por isso que a galera se machuca. Que a galera quer vender aqui. Né? Você não tem paciência para esperar ele passar para baixo, para cima da VWAP e para cima da 20. Porque esse é o cenário perfeito. Ó, o cenário perfeito, aqui em amarelo, ó, é isso aqui, ó. Acima da VWAP, acima da 20 e acima das outras médias fortes de longo período, 200, VWAP semanal e VWAP mensal. Esse é o indicador que faz toda a diferença para a gente poder fazer a leitura e entrar com mais segurança nas entradas. Ó, o preço trabalhando aqui, ó. O preço trabalhando aqui está testando a VWAP. Se ele romper, pode ser o início do que eu falei do nosso Power Breakout. Olha lá, aí poderia ser o início aqui, ó. Fazer 1, 2, 3, e aqui ele pode romper falso, né? Poderia romper falso e fazer um quendaralho aqui para baixo e vir buscar de novo a região de liquidez. Depois que ele fizer essa liquidez, aí ele decide se ele quer ficar aqui ou subir. Agora, mais engraçado que isso é vocês analisarem esse outro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aqui onde está a nossa VWAP mensal do mês passado, mês de março. Olha lá, vocês estão vendo? A VWAP mensal fechou aqui, ó. Então aqui tem liquidez. Agora olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos jogar no gráfico maior. M1. Aqui, ó. É que eu estou no índice à vista, tá? Estou mostrando para vocês no índice à vista, então não fica tão preciso. Mas olha só, como ele veio testar o que? Esse topinho aqui, certo? E a gente tem aqui, ó, uma outra VWAP semanal que ficou em aberto, que está exatamente no gap fechado. E a gente tem a VWAP de aqui é fevereiro. E tem uma outra VWAP. Deve ter uma outra VWAP lá para trás, tá? Então, ou seja, todas as VWAPs elas vão ser importantes para o preço retornar e buscar a liquidez que ele quer para poder fazer os movimentos de mercado, tá? Porque as VWAPs são liquidez das posições dos grandes players. Olha lá, o mercado está andando. Olha lá, começando, tá vendo? Ó, querendo, ensaiando, ó, ensaiando esse rompimentozinho aqui, ó. Vamos ver se vai conseguir vencer a VWAP. Tá bom? Então aprenda a olhar o mercado dessa forma, que vai ficar muito mais fácil e minimizar as chances de erros de vocês. Tá bom?